Hoje, a pausa para o café é com uma professora muito legal, que eu sei que os alunos dela vão ouvir esse programa, vão assistir a gente no YouTube. Inclusive, ó, você que nos ouve na Rádio Achei USA, agora nós também estamos no YouTube, A Voz do Tradutor. Você que também nos ouve aí, no seu streaming favorito, sabe que depois você pode assistir essa entrevista e conhecer, ver a professora que está aqui com a gente, que faz parte do Cominter, tem todo um trabalho na Uninove, tem uma história belíssima na pesquisa, está trazendo coisas fresquinhas agora na área da pesquisa e interpretação comunitária. Professora Lúcia Maria dos Santos, seja bem-vinda à Voz do Tradutor, uma honra tomar esse café com a professora, que a última vez que nos vimos foi no Profit, o último Profit presencial. Aliás, foi um ano ótimo, porque aquele ano nós nos encontramos no Traduza e depois no Profit, né? Que saudade dos eventos presenciais. Agora tá voltando, a gente vai matar a saudade. Ah, sim, a gente se encontrava, a gente trocava as figurinhas, era o momento de todas as figurinhas serem trocadas ali, né. É, nós nos encontramos sim, no Profit, né, acho que foi a última vez, e o outro foi quando, Foi Daniela? no Traduza, No né? Foi Traduza. tudo no mesmo ano. Foi Exatamente. 2019, antes da Terra parar com a pandemia, né? Exatamente. Mas Ficamos aí olha, reclusos um tempão, né. mas olha, professora, é uma alegria poder conversar. Faz tempo que a gente está, né, agendando essa entrevista. Eu fico muito feliz que tenha dado certo finalmente, porque eu sei que a professora está cheia de novidades para dividir com a gente. Mas antes da gente entrar nas novidades da pesquisa na interpretação comunitária, professora, eu queria que a senhora dividisse um pouco da sua história com a gente, porque um passarinho me contou que a professora não esteve sempre na tradução, Hum. né. A sua primeira área foi a área da saúde, então queria que você dividisse com a gente como que surgiu a tradução na sua vida, como que foi essa transição de carreira? Bom. Bom, minha história é bastante cheia de altos e baixos, né, é uma aventura, minha vida sempre foi uma aventura. Mas assim, eu comecei a falar inglês, eu comecei a estudar inglês aos 6 anos de idade, né. Com 6 anos de idade, entrei em escolas de idiomas, tudo. Aos 15 anos, eu fui para a sala de aula, dar aulas de língua inglesa. E já tinha alunos particulares, tudo. E meu sonho sempre foi ser tradutora e intérprete, porque era a formação da minha professora de inglês, a Conceição, desde pequenininha. E ela ainda me perguntou, ela falou assim: "Você tem certeza que você quer ser tradutora e intérprete, né? É, vai ter que estudar bastante, muita leitura, né?" Aí eu falei: "Não, eu quero ser tradutora e intérprete". Ela falou assim: "Então você", eu me formei na Unibero, ela falou: "Me formei na Faculdade Ibero-Americana, é uma das melhores que tem, né". Ela falou: "Se você quiser, então, que seja essa universidade". Aí eu falei: "Vamos embora". Comecei a traçar um plano na minha vida, né, comecei a traçar um plano. E aí o que que aconteceu, como eu tinha quando eu falei isso com ela, eu tinha o quê? 16, 17 anos de idade, né. Só que quando chegou aos 18 anos que eu terminei meu ensino médio, eu falei assim: "Gente, não tenho dinheiro para pagar a faculdade", a faculdade era muito cara. Eu falei assim: "Não tenho dinheiro para pagar a faculdade". Eu fui uma das últimas filhas a ir para o mercado de trabalho, né, eu não trabalhava ainda, só que a minha irmã já era atendente de enfermagem e estava estudando para auxiliar de enfermagem dentro do Instituto do Coração, no HC. Então ela falou para mim: "Olha, tem vaga de atendente de enfermagem aqui. Você pode entrar na enfermagem e aí você trabalhando, você paga a sua faculdade". Eu falei: "Bom, é isso", né. Só que quando eu entrei, eu fiquei um tempão trabalhando como atendente de enfermagem dentro da UTI, conheci o professor doutor Adilho Jatene e assim por Olha que diante. legal. Que aliás eu vou até fazer uma pergunta, porque Hum. nós que temos essa cabeça humanas, a gente Uhum. tem dificuldade de algumas Hum. coisas da área da saúde, né. Hum. E assim, auxiliar de enfermagem é o profissional linha de frente total, assim, é ele que vai lidar com todos os fluidos corporais, Tudo. né, com as dores dos pacientes. Como que foi isso na sua cabeça? Como que você lidava com isso? Porque eu acho que se alguém começar a chorar de dor na minha frente, eu vou chorar junto. Como que é? Como foi isso Olha, na eu sua eu vida?
eu sempre fui assim, né, quando eu tenho uma meta, né, lá na frente, eu vou passando e vou falando: "Não, eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender a conviver com a dor, eu tenho que aprender a conviver com a morte, eu tenho que aprender a conviver com a alta do paciente ou com o óbito do paciente", né. Eu fui aprendendo isso, né, agradecendo bastante as minhas colegas de trabalho, né, de enfermagem que foram me orientando, e assim, você vai, ganhando uma destreza tão grande que você não, você se importa com o paciente, mas é de uma forma diferente, é de uma forma muito profissional, né. Então você consegue realmente lidar com fluidos, você consegue lidar com a perda do paciente, com as dificuldades, né. E é um trabalho extremamente estressante, porque é um trabalho que você não pode errar. Né, você não pode errar. Você não faz nada quando você tem dúvida, né, então nada, nada. Tem dúvida? Então não faz, né. Então é sempre isso, o médico diz para você assim: "Olha, dá uma dipirona para o paciente ali que eu acabei de passar no quarto dele, ele está com dor, olha, pode aplicar uma dipirona ali. Doutor, o senhor prescreve primeiro, depois eu dou". Entendeu? Você sempre tem que garantir que o seu corém esteja sempre muito bem preservado e muita ética profissional. Então a gente aprende a ser muito ético nessa área, né, muito ético. E a gente aprende também, Damiana, a ter um bom senso muito grande, né, a aprender o que que é prioridade, atender as prioridades, né, aprende a atender as emergências. Tem uma parada cardíaca, não é correr todo mundo para o mesmo lugar, né. Parada cardíaca, um puxa o carrinho, um telefona para o médico, um já puxa a medicação, o outro já pega o ambu, acabou. Já fizeram isso? Já. Então o resto continua trabalhando normalmente, porque uma parada cardíaca, no máximo, é o médico e mais 4 ou 5 funcionários perto dele, entendeu. Então tudo muito em ordem, carro de parada em ordem, para o paciente não a gente não ser pego de calça curta em nenhum momento, psicotrópico sempre muito bem conferido, né, uma lógica para fazer a história do paciente, né, uma lógica para você, evoluir o paciente, então tudo isso a gente vai aprendendo mesmo. Quando eu entrei no hospital, eu fui aprendendo tudo isso, né, primeira semana já caiu um óbito para mim, né, corpo para eu fazer. Meu E aí a gente já, aprendeu a fazer isso, né, aprendeu a lidar com esse tipo de sentimento, aprendeu a lidar com a família, né, a Lida conversar, com a vida e com a morte, né, com a todo vida e com a dia. morte o tempo todo, né. E toda vez que um paciente, sai bem de sala cirúrgica, um paciente sai bem de uma parada cardíaca, a gente se sente assim, a gente né, primeiro a Deus a gente agradece, porque os médicos até choram, né, agradecendo a Deus. A gente também se emociona, né, por muitas vezes eles conseguirem, e a gente, assim, agradece a equipe, né, porque é uma equipe muito bem engrenada. A enfermagem é uma área que funciona numa engrenagem fantástica, fantástica. Médicos e enfermeiros numa engrenagem fantástica, né. Então Queria quando eu aproveitar, professora, e Uhum. deixar aqui o abraço para todos os enfermeiros, né. A gente aplaudia na janela na pandemia, mas eu sigo aplaudindo todos os dias. Eu acho que tem que estar presente sempre nas nossas orações, porque Sim, é o pessoal da linha de frente, né, é onde tudo bate primeiro ali na enfermagem, e é aquele profissional que vai segurar a sua mão quando você está com dor, né, vai te consolar, vai te dar apoio, vai te dar suporte. Então olha, eu deixo um abraço aí para todos os enfermeiros do Hospital São Bernardo, porque eu já dei trabalho nesse hospital aqui 2 vezes. E olha, eu tenho um carinho enorme pelos enfermeiros que cuidaram de mim, então vou aproveitar aqui a ocasião para deixar um abraço para todos eles. os pacientes têm medo, né, eles se sentem sozinhos, inseguros, né. Então tá sempre ali o pessoal da enfermagem por perto, eles criam um vínculo com a gente, é muito interessante, né. E dentro, como eu disse para você, dentro do hospital eu fui aprendendo tudo isso, trabalhando no maior hospital da América Latina, trabalhei no Instituto do Coração, no HC, trabalhei no Albert Einstein, trabalhei no Santa Helena, depois fui para a saúde pública. Eu trabalhei 27 ou 28 anos na área da enfermagem. Uau, uma
né. vida, E praticamente. assim, e trabalhando na área de enfermagem, porque eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo, né, então eu trabalhava na área de enfermagem, dava minhas aulas de inglês e assim por diante. Quando eu entrei na área da enfermagem, eu entrei como atendente de enfermagem, né, logo o Corém baixou um decreto, foi baixado um decreto ali, o Corém foi obedecendo, de que os atendentes iam acabar, essa função ia acabar e todos tinham que ser auxiliares de enfermagem. Então eu fiz auxiliar de enfermagem, e por isso que eu falo para você, eu demorei um pouco para entrar na faculdade, porque eu fui preparando todo esse terreno, né. E aí, quando eu me formei auxiliar de enfermagem, a primeira coisa que eu falei para minha chefe: "Eu quero ir para o noturno". É, Tá. porque eu trabalhando das 7 da noite às 7 da manhã, eu poderia ir para a faculdade e pagar a faculdade, porque o salário dobrava, É né. porque tem o adicional noturno. Profissional noturno. Aí o que que acontece, fiz a matrícula na Unibera, né, e aí eu falei: "Bom, agora eu vou estudar". E aí a luta foi E a Unibero, que é eu tipo, era um top da de top do linha top, né, top do dia. existia, tá. Você que mora em outro estado, está nos ouvindo, Unibero, tipo, era o Olimpo da tradução. Era. E o reduto dos tradutores era a Livraria Cultura, ali na Paulista. Verdade. Reduto dos tradutores. Então, aí o que que acontece, eu fui pra noturno, fiz a minha matrícula, né, tinha uma seleção, né, você tinha que entrar na Unibero já sabendo, já sendo fluente em algum idioma, então tinha essa seleção, eu passei por essa seleção e pronto, virei aluna da Unibero, tradutora e intérprete inglês e português. Só que eu trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã, entrava às 7h30 na faculdade, saía às 2 da tarde. Deus. Então eu Que dormia horas dormia, meu um Deus. dia sim, um dia não, né. E muitas vezes eu ficava, né, na faculdade, porque tinha tradução para fazer, né, tinha trabalhos para fazer. Eu fui aluna do Adauri Bresolin, eu fui aluna do Leandro Carnal, né, então, eu tinha muita coisa para ler, muita coisa para fazer, porque a gente tinha história e civilização, cultura inglesa e americana, a gente tinha tradução técnica, tradução literária, a gente tinha aula de inglês gramática, inglês leitura, inglês escrita, a gente tinha aulas de latim, a gente tinha nossa, a gente tinha Eu peguei essa fase do latim, gente, literatura gostava, adorava. literatura literaturas a mil, literatura inglesa americana, a gente teve literatura com agora eu esqueci o nome do professor, um professor muito importante, que ele fez, eu acho que a consultoria literária do Senhor dos Anéis com a Lenita, lembra dele? Eu lembro, mas eu não vou lembrar o nome, que Se você vergonha. lembrar, ele foi meu professor de literatura inglesa, né. Então, aí durante a faculdade, o que que aconteceu? Nas práticas de tradução, eu acabei, né, eu trabalhava na enfermagem e comecei a fazer as traduções, só que eu comecei a fazer tradução na área médica. Por quê? Porque os alunos da Universidade de Medicina me procuravam, o doutor José Otávio me procurava, alguns outros colegas de trabalho me procuravam para fazer tradução, e tradução na área médica, fisioterapia, né, então eu comecei a fazer psicologia, psiquiatria, fisioterapia, cardiologia. Então eu comecei a fazer várias áreas ali de tradução. E era uma terminologia que você já te era familiar, né. Era familiar. E assim, o interessante é que eu visualizava aquilo que eu estava traduzindo. Então, eu tinha a experiência, por exemplo, de uma cirurgia a céu aberto cardíaca, de um transplante cardíaco, eu tinha tudo isso já, as imagens da cirurgia na mente. Então, pra traduzir, eu tinha muito mais, segurança para fazer isso, né. E quando eu tinha dúvidas, eu estava com o equipamento ali à mão. Então eu falava: "Doutor Jotávio, me explica o funcionamento de um Swan Gus, me explica o funcionamento de um PVC, né, o funcionamento disso, daquilo", né, e ali já dava para fazer as traduções, né. Então eu acredito que eu fiquei muito mais consolidada na área de tradução medicina, né. E até hoje eu faço tradução em medicina, né. Então E ensina também, que eu é, olha, o último Traduz, ela colocou todo mundo lá para aprender ressuscitação, foi exatamente. todo mundo achou que ia ser um workshop para aprender terminologia, ela: "Não, vamos botar a mão na massa". Massa, porque eu acho que quando o tradutor ele tem na mente dele aquilo que, né, ele tem a imagem da coisa, de um instante, de como está sendo passado um instante, ele vai traduzir muito melhor aquilo, ele vai se expressar muito melhor. Então eu acho que fazer a coisa e vivenciar a coisa
dentro da área da medicina é muito interessante, né. Eu acho que seria muito legal se o tradutor pudesse fazer um estágio um pouquinho dentro do hospital, um pouquinho dentro da agência, né, para ele ver como que é a rotina hospitalar, como que é aquele mundo, é um mundo à parte ali dentro. Você entra dentro de uma UTI, você vê um mundo à parte, né. É o da UTI, digamos que é um mundo à parte e barulhento, né. Barulhento. Barulhento, que ninguém dorme, nem os pacientes todos são visualizados assim, eles nunca estão separados por nada, a gente tem que ver o paciente inteiro, porque ali a gente está o tempo inteiro fiscalizando ali se o paciente está hemodinamicamente estável e não está tendo nenhuma intercorrência, né. Cheio de pi 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 pi. Cheio cheio de monitor. E aí eu fui estudando, né, e fui fazendo traduções, eu falei então eu fazia várias coisas ao mesmo tempo, então eu fazia tradução, quando aparecia uma oferta de tradução, tal, né, e fazia os meus plantões, e estudava e dava aulas de inglês. Então eu nunca deixei de ser de sala de aula, isso vai refletir lá no meu doutorado, né, eu nunca deixei de ser de sala de aula. E aí, o que que acontece? Terminando aí da interpretação também ocorria, né, porque eu trabalhei 10 anos no Instituto do Coração, depois eu trabalhei um tempo no Einstein. Tanto no Instituto do Coração como no Einstein, eu tinha alguns momentos de interpretação, ainda como aluna. Então, muitas vezes, alguns médicos do exterior visitavam tudo, né, e ali os médicos sabiam que eu estava fazendo interpretação, então: "Vamos lá, vamos treinar a sua interpretação". E no Einstein, eu cuidei de pacientes, então aí a gente entende já como uma interpretação comunitária, em que eu estava de plantão e muitas vezes a gente deixava no intranet a disponibilidade, né, para plantões, para hora extras, né, então a enfermagem chamava quando tinha necessidade ou um paciente estrangeiro, por exemplo: "Ah, tem um paciente estrangeiro aqui, não tem funcionário suficiente, nós gostaríamos que você fizesse hora extra". Então eu ia para lá e eu fazia, os cuidados do paciente como auxiliar de enfermagem, né, aí já como técnica, né, porque eu também estudei para técnico de enfermagem, já como técnica eu cuidava do paciente e já fazia a interpretação que precisava, né. Então, é para isso que eles, né, que eles queriam alguém que falasse a língua estrangeira, e aí como intérprete tinha mais segurança ainda, né. A enfermagem, os supervisores de enfermagem tinham mais segurança, porque sabia que aquele paciente estava com uma intérprete que era técnica ou era técnica que era um intérprete, né, alguma coisa do tipo assim. Então eu ficava dos 2 lados. Trabalhei na área de saúde pública também, na área da saúde pública eu também tive a oportunidade de fazer traduções, tive a oportunidade sempre dentro do trabalho, né, fazer traduções, de fazer interpretações, sempre que possível na área médica, fazendo a comunitária no cenário médico aí, nas consultas ao paciente, ou em clínica médica, ou em psicologia, ou assistente social. Quer dizer, você estava é interessante, porque a gente pensa assim, né: "Ah, ela trabalhava na área da saúde, é outra área, e ela estava estudando tradução". Mas você conseguia fazer tipo um estágio de tradução dentro do hospital, né? Eu fazia o estágio de tradução, então naquele momento você fala assim: "Bom, isso é vantagem para mim, né". Como aluna, né, da Unibero, isso era vantagem para mim fazer traduções, vantagem para mim fazer revisões, era vantagem para mim, por exemplo, dar uma aula particular, era vantagem para mim, fazer interpretação, então tudo isso era uma riqueza para mim, né, tudo isso era uma riqueza. E foi aí que eu fui evoluindo, né, fui evoluindo, terminei a Unibero. E foi tomando gosto, porque, ó, quem tá assistindo a entrevista já vê ela: "Ai, eu fui evoluindo", já foi sorrindo ali, ó. Porque quando a gente faz Eu coisa fui evoluindo para a melhor, né. gente gosta, né, não dá pra esconder, gente, não dá pra Exatamente, a esconder. gente gosta. Assim, apesar de amar a enfermagem, porque eu falo para você, tenho um grande respeito ao pessoal da enfermagem, o pessoal da enfermagem trabalha muito bem, né. Eles têm uma amplitude, assim, de ver as coisas, de ver o que que o paciente precisa, tá sempre voltado à necessidade do paciente. Por mais que eu gostasse dele, eu precisaria alçar voo, né, então eu fui aos poucos deixando a enfermagem, né, fiz a minha pós-graduação em docência e ensino superior, por quê? Porque o meu desejo era também nunca sair de sala de aula.
Então, trabalhando em agências, trabalhando como intérprete, né, e alguns momentos em que me solicitavam o meu trabalho como intérprete, eu fazia a interpretação, fazia para agências a tradução médica, e aí que começa a entrar uma coisa interessante, né, porque eu fiz docência em ensino superior para ir dar aulas em universidade, porque eu tinha vontade de fazer isso. Só que para entrar na universidade a gente precisava ter título de mestre. Foi aí que a Uninove, como sempre, muito mãe, né, minha irmã, como já dava aula lá, minha outra irmã, né, eu tenho 2 irmãs, uma que trabalhava no Encore, uma dentro da Uninove, já na área da matemática, ela falou que a Uninove estava dando bolsas, né, de estudo para mestrado em educação. Eu tinha 800 vagas, né, eu tinha 800 projetos e uma vaga. Dos 800 projetos, o meu projeto foi aceito, né. Uau! Então eu entrei no mestrado falando de formação de professores de inglês, e aí eu numa época em que o ensino online, que eu acho que a gente começou com essa história online muito pós-pandemia, né, pós-pandemia não, a gente ainda está nela, mas a gente saiu daquela crise, né, mas a gente aprendeu a fazer as coisas por meio da máquina. É, porque antes se falava de EAD, mas era uma coisa muito longe, era uma coisa muito: "Ai, depois a gente vê isso aí, existe, mas depois a gente vê o que faz com isso aí", né, era uma coisa meio assim. E aí eu comecei era meu projeto, eu já comecei a trabalhar com a formação do professor de inglês, né, porque eu tinha que atrelar minha pesquisa à linha de pesquisa que era em educação, e aí eu trabalhei a formação do professor de inglês em ensino online, em educação à distância. Então, os meus teóricos foram o Pierre Levy, foi o Manuel Castells, foram o Paulo Freire, né, que eu falo de uma educação popular, né, que eu falo para você ter que deselitizar algumas coisas, né, e eu acho que a interpretação comunitária faz muito isso, né, ela dá um cunho social muito forte e deselitiliza um pouco, né, essa coisa daí, "Oh, é tradutor, é intérprete", não. A gente pode ser tradutor e intérprete sim, e eu acho que a gente tem que voltar, tem que ter uma força muito grande dessa profissão dentro do social, e a comunitária consegue fazer muito isso, né. E aí, o que que acontece, eu fiz, o meu mestrado, fazendo o meu mestrado, 2 anos depois eu entrei na Uninove, né, foi a Patrícia Gimenez Camargo que fez a minha entrevista, né, eu entrei. Beijo, Patrícia. A Patrícia é uma querida. A Patrícia, ela é a nossa repórter Esso aqui, na Voz do Tradutor. Quando surgem as coisas, novidades e coisas acontecendo na área da interpretação e da interpretação comunitária, ela sempre manda um áudio: "Olha, tá acontecendo tal coisa, tal", então ela é a nossa repórter Esso. Um beijo, professora Patrícia. Eu adoro a Patrícia, eu falo que Ótimo. meu sonho, professora, era ter um tapete vermelho e ficar estendendo onde ela passasse, assim, porque ela ajuda tanta gente, Ajuda, a né, e ela é Patrícia uma sempre pessoa volta. incrível, um coração enorme, assim, ela ajuda todo mundo. Então, mãezona da tradução, pronto, Patrícia. Exona. E assim, e foi a Patrícia, né, que ela estava na coordenação, que me colocou em disciplinas de interpretação. Foi aí que eu comecei a ensinar interpretação de conferência, ensinar técnicas de interpretação para os alunos de graduação e interpretação comunitária, entendeu? Porque ela e a Daniela Origuela Que também Origuela já esteve aqui, beijo Dani. agora, né, tá no México. E aí o que que acontece? Foram elas que colocaram a disciplina, né, a interpretação comunitária como uma disciplina. E eu falei: "Gente, mas o que será essa interpretação comunitária?" Fui me envolvendo, até que a Patrícia me convidou para o Cominter, né. A Patrícia me convidou para o Cominter, e aí a Patrícia falou assim: "Lúcia, eu estou na linha", ela abriu 5 linhas, né, e eu falei assim: "Então, mas que linha que eu fico? Se você está na médica", porque eu sempre fui da médica. Só que nas salas de aula, eu ensinava interpretação comunitária em cenários jurídicos. Ah, E por ensinar em cenários jurídicos, começou a vir uns comichões no meu cérebro. Começou, eu falei assim: "Mas eu tô com umas pulgas atrás da orelha, que eu preciso explorar essa questão da comunitária jurídica". Aí eu comecei a explorar, ao mesmo tempo que ela me chamou para ir para o Cominter, e ela falou assim: "Já que você está explorando muito essa questão da jurídica, fica com a linha jurídica".
Eu falei: "Tá bom, então eu vou ficar com as pesquisas em linha jurídica". Eis que eu estava dando aula. Espera aí, vamos fazer um parênteses para Hã. aquele ouvinte que aluno da graduação que está pensando: "Meu Deus, interpretação comunitária, interpretação de conferência". Vamos aproveitar que a professora está aqui. Professora, o que que é interpretação de conferência, interpretação comunitária? A interpretação de conferência, vamos pensar basicamente é aquela Ó, e antes, ó, vamos fazer o parênteses, tá? Tradução é escrita. é, Interpretação, ela é oral. Então, na interpretação oral, a gente já tem aí vários, né? A gente tem interpretação simultânea, consecutiva, tal. E vamos entrar aqui, eu vou aproveitar que a professora Lúcia está aqui, a gente está aqui com uma entidade para ter uma aula. Então vamos lá, professora. a interpretação de conferência é aquela interpretação que você faz em eventos, é a diplomática, né, é a chamada interpretação de diplomática, onde o intérprete que faz a tradução oral, ele vai estar dentro de uma cabine fazendo simultânea, por exemplo, né, esse é o exemplo mais simples que a gente pode dar da interpretação. Então ele vai estar lá com o fone, né, ele vai estar fazendo uma interpretação, né, de 2 línguas, na verdade o palestrante está falando inglês, por exemplo, e você vai estar lá fazendo a tradução simultânea desse palestrante em português ou vice-versa, tá. Mas dentro da interpretação de conferência, você pode ter modos diferentes de interpretação. A interpretação simultânea, que é essa que você vai estar dentro da cabine com o fone, fazendo isso simultaneamente, entre aspas, porque você tem aí um espaço, né, para começar a fazer a interpretação, quer dizer, você vai atrás do palestrante, não traduzindo palavra por palavra, mas traduzindo o sentido daquilo que ele está falando e assim por diante. Bom, você tem toda uma técnica aí. E dentro da interpretação de conferência, você tem modos de interpretação, que é a simultânea, consecutiva, né, a whispering, que a gente chama, né, que eu chamava muito de whispering, que é aquela que fala no ouvido, né, quer dizer, Sussurrada, né? Tem gente sussurrada, né, que é sussurrada. whispering, né, eu chamava muito na Unibero de whispering. O pessoal fala sussurrada, tem o modo intermitente que a gente chama, né, aquele bate e volta, o cara fala, você fala, o cara fala, você fala. Então é assim, né, então você tem esses modos. Mas a interpretação de conferência é aquela mais diplomática, aquelas em reuniões, né, que tem a simultânea, em conferências internacionais, né, em eventos, congressos, pensa assim. Mas a comunitária, não. A comunitária é aquela que você faz face a face, que é dialógica, trialógica, como eu falo, já ninguém mais a gente não entrou no consenso de como que, né, tem em vários países, né, existem vários nomes para interpretação comunitária, mas a Sandra Hale, ela coloca community interpreting, então nós vamos falar de interpretação comunitária. É aquela que acontece em audiências, por exemplo, com réu estrangeiro dentro de uma sala de audiência, né. Aquela que acontece, por exemplo, dentro de um presídio, né, em que o preso precisa falar com o defensor ou precisa falar com o agente penitenciário. É aquela que acontece no aeroporto, quando o estrangeiro chega, a Polícia Federal vai abordar. É aquela que não acontece em cabine, tá, em congressos. Não E acontece. acontece no hospital, quer dizer, você já vivia a interpretação comunitária antes de saber que fazia interpretação comunitária, né, isso é Eu interessante. já fazia. Então é aquela, por exemplo, que o estrangeiro vai entrar no consultório médico, né, e você vai estar ali como intérprete, ou o paciente internado, você vai estar ali fazendo a interpretação médico-paciente, não é. Então essa já é a interpretação comunitária, né. Alguns teóricos entendem, né, que a interpretação comunitária também abrange a interpretação forense, que é aquela que, né, que é em sala de audiência ou audiência de custódia, por exemplo, né, mas em sala de audiência, alguns autores, alguns teóricos já dizem que aquilo já é uma interpretação comunitária, tá. Alguns autores falam que é em forense, outros falam que é comunitária, né, então por exemplo, na Uninove a gente tinha interpretação comunitária e interpretação de tribunal, era separada, né, então a audiência era tribunal, comunitária era em cenários médicos, era em delegacia, a gente fazia muito role plays, né, em delegacia.
em cenários médicos e alguma coisa do tipo, tá. Professora, agora explica pra gente o que que é o Cominter. A Patrícia já esteve aqui, mas já faz muito tempo, então eu sei que a gente tem ouvintes novos. Explica o que que é o Cominter. O Comentor ele é um grupo de pesquisa, né, que foi criado, foi assim, idealizado e criado pela Patrícia e pela Daniela, né. Eu fui convidada em terceiro momento para me juntar ao grupo. São grupos de alunos da Uninove ou ex-alunos da Uninove que se juntam para fazer pesquisas na área da interpretação comunitária, em várias frentes. Ou seja, a gente tem interpretação religiosa, a interpretação em cenários médicos, a interpretação jurídica, a interpretação de refúgio, né, que é muito a linha da Daniela, imigração e refúgio, e nós temos também a interpretação como inglês para ensino de língua estrangeira, né, para português para estrangeiros. Então a gente tem, né, 5 linhas, e já a Patrícia e a Daniela, me convidaram também, eu já estou dentro disso, junto com a Helenice, junto com, outros professores, para uma associação. Então a gente já abriu uma associação, Daniela foi idealizadora disso também, e junto com a Patrícia, do IIC, né, Interpretação, Comunitária Brasil, que é uma associação de intérpretes comunitários que vão aí pensar na interpretação comunitária, nas políticas públicas que precisam existir, né, em todas as questões que permeiam a interpretação comunitária, que ainda hoje no Brasil é feita de forma muito informal e oficiosa, né. Então, o Cominter ele é basicamente um grupo de pesquisa que pesquisa e publica sobre interpretação comunitária, é registrada no CNPq, né. E, e a gente tem 5 linhas de pesquisa onde os alunos, né, se distribuem nos seus interesses de pesquisa para fazer pesquisa. No meu caso, eu estou na linha da interpretação comunitária em área jurídica, então eu pego desde tribunal até desde o cenário tribunal, ali, né, até antes, cenário anterior, que é o cenário antes do réu ser preso, do réu ser julgado, que é a apreensão dele, né, e depois a carceragem. Então o meu doutorado ele está no terceiro cenário, que é o da carceragem. Que foi fruto dos seus comichões aí de reflexões por causa do Cominter. Exatamente. Olha como as coisas vão É, sempre caminhando, né. exatamente, eu acho que o caminho vai se fazendo e você vai trilhando ele, sabe. É interessante a gente como tradutora e intérprete, eu não fui trilhando um caminho, sabe, eu fui deixando as coisas acontecerem e assim, eu acho que a profissão que me escolheu, a interpretação comunitária jurídica, acabou me escolhendo e eu fui nessa. Foi a filosofia do Zeca Pagodinho: "Deixa a vida me levar". Deixa a vida me levar. Exatamente. E aí, o que que aconteceu, né, Damiana, eu dentro da sala de aula, eu dando uma aula sobre interpretação comunitária, falando da Holly Nicholson, de interpretação de tribunal e tal, de repente uma aluna levanta a mão e fala assim: "Professora, mas a senhora está falando tudo isso aí de tribunal, mas não acontece nada disso aqui não". Ela falou isso, eu levei um choque, né. Por quê? Você tá ali, você tá achando que tá tudo bem. Ela falou: "Mas essa realidade que a senhora tá falando não acontece aqui não". Eis que a aluna era uma advogada, né. Ela era advogada, uma coisa linda, Célia, não esqueço, eu tenho ela no WhatsApp até hoje. A "Beijão, Célia". a Célia falou assim: "Explica isso direito". Ele falou: "Não, quem faz a tradução lá são os servidores. Quem faz a interpretação lá são os servidores ou é alguém nomeado". A gente tem uma realidade, a gente tá com uma aula, assim, bastante, né, idealizada, professora, mas por exemplo, você não quer ver uma audiência de um réu estrangeiro? Quando ela falou isso, eu falei: "Eu quero". Ela me levou no Tribunal da Justiça Federal de Guarulhos e ela falou: "Eu vou apresentar um juiz para você. Eu vou apresentar este juiz para você, ele é uma criatura maravilhosa, ele é muito acessível". Eu falei: "Nossa, o juiz, né?". E ele falando: "Nossa, uma intérprete", ele desse lado falando: "Nossa, uma intérprete", e eu falando: "Nossa, um juiz", né. Eu acabei conhecendo, ela apresentou, eu vi algumas, audiências de réu estrangeiro, já montei um Quem era o juiz? Era o doutor Paulo? doutor Paulo Almeida. Doutor Paulo é famoso. Aliás, ó, depois eu quero um dia trazer o doutor Paulo para conversar com a gente aqui na Voz do Tradutor, Exatamente. porque ele
juiz, mas ele é muito interessado nesse tema, nessa temática, ele tem essa preocupação, né. O doutor Paulo, ele é humanizado, ele é um juiz extremamente humanizado. Então é o seguinte, a preocupação dele é que o réu não reincida ao crime, né. Então ele fala muitos ele percebeu que a característica dos réus estrangeiros que apareciam ali eram ruas do tráfico de droga, não eram eles eram aliciados e não fazem parte do crime organizado. Eles numa situação de vulnerabilidade, eles acabaram entrando nisso, e acabaram sendo apreendidos por conta disso. Como é inafiançável o crime de tráfico internacional de drogas, então, né, o réu é preso, a mula é presa. Acontece que ele sai da cadeia em algum momento, e é nesse trâmite na saída até a expulsão, o que que acontece com esse ser humano? Onde ele come, onde ele dorme, quem fala a língua dele, quem dá assistência? Eles estão extremamente fragilizados. Muitas vezes são mulheres que deixaram os filhos com a mãe, vieram para cá para tentar emprego, no fim não conseguiram, se enrolaram de alguma forma, foram, né, pescados pelo crime: "Ó, faz isso e tal, a gente leva de volta para o teu país, você vai conseguir voltar". Pronto, foi pego, entendeu? E aí, você tem uma pessoa completamente que não cometeu nenhum crime antes da vida e já se vê naquela situação. Então ele teve essa sensibilidade, ele sempre teve essa sensibilidade, por isso ele tem o PROREST, o Programa de Ressocialização do Réu Estrangeiro, né. Então o doutor Paulo é uma pessoa, uma das pessoas maravilhosas, uma das que eu conheci, né. Então a Célia me apresentou ele e falou aqui: "Ó, esse é uma intérprete". Ele falou: "Nossa, onde vocês se enfiam?" Foi aí que eu convidei o doutor Paulo para fazer uma palestra na Uninove. Lá ele viu o anfiteatro repleto de formandos em interpretação, ele falou: "Gente, eu preciso de gente no tribunal". Dali ele já pescou uns 3, 4 alunos que já tinham influência, já tinham condição, e já levou para o tribunal. Eram alunos nossos, né. E ali eu fui tendo um relacionamento com o doutor Paulo nesse sentido de vamos nos preocupar, e naquele dia, no primeiro dia, ele me apresentou em que estava no prelo ainda, um artigo que ele escreveu com a Jaqueline Nord, chamado Interpretação Forense. Aí eu falei: "Nossa, mas ele conhece a interpretação". Por quê? Porque ele falou: "Gente, é isso, eu preciso saber o que que acontece". Junto com a Jaqueline ele foi, né, montando esse artigo que ficou maravilhoso, né, que ele fala mesmo que é um tapa na cara da justiça e um tapa na cara dos intérpretes, né, que ele fala: "Eu preciso juntar esses 2 grupos". Então ele começou a entrar nesse ramo, nesse universo da interpretação, preocupado tanto em oferecer um trabalho de qualidade, né, dentro da audiência, e preocupado com o réu que vai ser interpretado, né. E preocupado também com os outros atores dentro da sala de audiência que não sabiam lidar com o intérprete. Então foi nesse momento que a gente começou a fazer uma certa parceria, uma certa troca de conhecimento, e ali ele foi dar palestra na Uninove, depois ele deu outras, palestras, outros cursos na Escola dos Servidores, né, e com a Jaqueline, inclusive a Jaqueline também nós convidamos ela para A fazer. Jaqueline já esteve aqui também. Isso, a Jaqueline e outros, que estavam acompanhados da Jaqueline, foram na Uninove, deram uma palestra maravilhosa junto com o doutor Paulo, junto com o Rafael também, que na época estava fazendo a interpretação no tribunal. E assim a gente começou. Nessa, eu já vi uma oportunidade de fazer uma iniciação científica com os meus alunos, em que eles iam, né, para a audiência, eles iam para as salas de audiência, eles iam olhar, eles iam assistir aquelas audiências com réu estrangeiro e eles iam voltar para essas experiências escrevendo um artigo, tá. Então, eu fiz essa iniciação científica como interpretação forense, uma via de mão dupla em que eles assistem, olham e depois fazem um trabalho, fazem alguma coisa para publicação. E nisso eu fui me aprofundando nas questões da interpretação comunitária, até que um dia o doutor Paulo, no gabinete dele, conversando comigo, com a mão no queixo, e conversando, e falou: "Lúcia, você sabe qual que é a área que ninguém fala no Brasil? Quer dizer, já não se fala muito, né, de interpretação comunitária, mas uma área que, assim, que a gente não olha é a interpretação em carceragem".
presídio de Itaí tá lá com não sei quantos idiomas, e eu não sei como é que eles se viram ali. Não, e olha, Lúcia, a primeira vez que você, né, a gente conversou, né, que a gente ficou primeira vez que a gente conversou sobre isso, a gente ficou 5 horas no telefone, assim, porque eu falei: "Espera, eu nunca parei para pensar sobre isso", né. Tá, o estrangeiro ele foi preso, e aí, né, o que que acontece? E aí você me contou essa história de que existe um presídio que tem muitos estrangeiros aqui em São Paulo. Exatamente. Exterior de São Paulo, 320 quilômetros daqui da cidade de Itaí, nós temos o presídio Cabo Marcelo Pires, né, que ele é chamado, assim, popularmente de presídio de Itaí, em que você tem só estrangeiros do sexo masculino. É um presídio masculino, né, que tem mais ou menos agora mais 75 tipos de idiomas. Eu tenho presos lá que falam 15 dialetos, né. Então, eu falei assim: "Bom, como que a gente" eu falei: "É verdade". Funciona isso, meu Falei Deus. falei: "Não tem intérprete lá". 3 lugares, Lúcia, assim, no percurso da pessoa, né, que vai culminar lá na prisão dela, 3 momentos. Não tem intérprete na Polícia Federal, é só você assistir Aeroporto que você vai perceber, Uhum. Paulo, né. Você tem os nomeados apenas nas audiências, né, em alguns momentos você pode até ter intérprete, mas na É, só no que aeroporto eu já vi alguns episódios, às vezes quando o idioma é muito diferente, eles chamam um tradutor, intérprete, às vezes por telefone, faz uma interpretação por telefone. mas não é uma regra, principalmente no aeroporto de Guarulhos, né. Eu trabalhei no aeroporto, né, assim, entrei em Você fez tudo, Lúcia, eu vou fazer uma estátua para Lúcia no estado de São Paulo. Alô, Câmara do Estado de São Paulo, aqui uma pessoa legal para vocês homenagearem aqui, porque a Lúcia foi tudo nesse estado, meu Deus. entre aula, enfermagem, faculdade, tudo isso, tradutor, Ela salvou vidas, ela fez as pessoas viajarem, ela é. faz tudo, a Lúcia. Eu trabalhei no aeroporto de Guarulhos durante muitos anos. Eu trabalhei acho que uns 5 anos no aeroporto de Guarulhos, trabalhei para Varig, para Varig, para Aerolíneas, para Viasa. Eu trabalhei para, né, para algumas companhias aéreas e ali eu via como que funcionavam as coisas, né. Muitas vezes eu era chamada para fazer essa interpretação lá na Polícia Federal, mas não porque eles sabiam que eu era intérprete já, mas porque eles chamam alguém de check-in que fala o idioma. Né, então eles vão passando no check-in falando: "Ó, você atende passageiro, você deve falar algum idioma, que idioma você fala?". "Ah, eu falo alemão", "Então vem". Aí eu falo, entendeu? Eles vão chamando qualquer pessoa. Agora, acho que essa semana passada eu vi um episódio de aeroporto aqui na TV a cabo e vi um cara colocando no áudio, né: "Você trouxe dinheiro para a viagem?". Aí mostra lá o cara no idioma, que Meu não tá Deus. escrito no idioma. Aí ele fala: "Você tem cartão de crédito?". Aí aparece no idioma, ele mostra lá para o passageiro. Meu É, Deus. é uma coisa assim. E, claro, se a gente quem lê o texto do Dr. Paulo vai ver que o Google Tradutor foi até permitido como uma ferramenta de interpretação dentro de audiência. Então é uma coisa grave, né, uma coisa grave, sendo que nós temos aí formação de intérpretes, nós temos formação de tradutores, nós temos esses profissionais, né, e falta políticas públicas, falta alguma ação, né, que vem de instâncias superiores para dizer: "Olha, precisa, né, de intérpretes nesses cenários". E Não, tem. é, e eu acho que é legal também, professora, comentar que não é uma coisa que é invenção da nossa cabeça, existem experiências que já existem, né, em outros países, que foram implementadas e que são muito positivas, né, de Exatamente, forma que valorize o profissional, a sua porque é um profissional, ele tem que ele gasta dinheiro para ter a sua formação, pagar a sua faculdade, né, ele tem que ser remunerado, né, exatamente, mas tem que ser uma forma acessível para quem precisa, né. exatamente. Então, até a Daniela, quando esteve aqui, comentou do trabalho de pesquisa dela, sobre como isso funciona na Inglaterra,
como a gente tem experiências positivas em outros países, né. Eu acho que é legal a gente falar, porque às vezes a gente comenta sobre isso, as pessoas falam: "Ah não, isso é complicado, isso aí vocês estão inventando". Não é invenção, né, a partir do momento que um país abre as portas para receber outras pessoas, tem que ter uma estrutura mínima, e a língua é uma estrutura mínima, né. Exatamente, é um direito linguístico, né, é um direito de ter a sua representação linguisticamente. Então a gente tem, né, algumas iniciativas, né, como o projeto de lei que tramita no Senado, né, que já prevê a obrigatoriedade desses intérpretes nesses cenários, em cenários públicos e serviços públicos, né, porque o Brasil é um país plurilíngue, né. Então, Até as línguas originais, que muita gente exatamente. esquece, né, que nós temos línguas indígenas sendo faladas aqui. Eu até vou deixar aqui também um abraço para o senador Paulo Paim, que quando ele fez o projeto, ele mandou um áudio pra gente explicando passo a passo como que vai funcionar esse projeto para ser votado. Então você procura aí nos programas antigos da Voz do Tradutor que vocês vão encontrar aí a explicação do senador direitinho do que é esse projeto de lei e todo o processo, que é um processo longo aí que vai ter que passar É. para ser votado, né. O fato é que, diante desse problema de pesquisa, ao mesmo tempo por isso que eu falo, a vida vem trazendo as coisas para você como se diz assim: "Ó, eu estou escolhendo você para você ir adiante com isso". Quando o doutor Paulo me falou uma coisa dessa, eu comecei a elaborar um projeto que seria uma segunda iniciação científica para os meus alunos, não estava pensando nem em doutorado. Foi aí que a Sabine, a Jaqueline, a Patrícia, de novo, passaram pelo meu caminho, né, e foi aí que eu conheci a Tereza Carneiro da PUC do Rio. Nós nos juntamos, né, para fazer reuniões e discutir essas questões de interpretação comunitária no Gente, abrir uma associação também. olha essa mulherada com o Edu Balacobaco, né, já juntou todo mundo e, assim, a professora Sabine da UNB, Isso. né, a Patrícia, e a Dani são daqui de São Paulo, a Dani agora está no México, né, mas está aí participando, a professora Helena do Rio, você vê como a mulherada se junta, gente, o negócio anda, É, né. aí o que que acontece, uma dessas reuniões, Sabine estava comentando sobre doutoramento, "Olha, vamos fazer o doutorado, quem tá mestre vai para doutor, quem tá com doutorado faz pós-doc", a Sabine inclusive tá fazendo pós-doc. E aí o que que acontece, ela falou assim: "Olha, existe alguns cenários que a gente tem que cobrir, né". Aí eu falei para ela assim: "Olha", aí eu acabei falando, eu falei assim: "Ó, tem uma iniciação científica que eu acabei fazendo, ficou na gaveta, porque preciso ver se os alunos estão disponíveis para isso, mas é uma ideia". Ela falou: "Como que é esse projeto?". Aí eu expliquei para ela, né, sobre o projeto dentro da carceragem, a interpretação comunitária em carceragem. Na hora ela colocou no chat assim: "Olha, isso daí dá um belo doutorado, hein". Ela é maravilhosa, Sabine, gente. "Posso te ligar?". Eu falei: "Pode", mas eu não achei que a Sabine ia me ligar, eu achei que ela ia me ligar para explicar para ela com mais detalhe isso daí, né. Daqui a pouco ela me liga e fala: "Olha, tem uma vaga para você na PUC do Rio, pra você Olha, fazer o doutorado". E eu falei: "Você quer?". Eu falei: "Claro que eu quero", porque eu falo sim, depois eu penso como que eu vou fazer, né. é. Eu olhei assim: "Primeiro eu vou falar sim, depois eu vejo como que eu vou para o Rio". Acontece que veio a pandemia e eu consegui fazer as disciplinas online, porque não tinha como Olha, presencial, então eu tinha tive que ser. aula, tinha que ser. Meu projeto de doutorado ficou pronto, então eu trabalho com a formação de intérpretes, né, com a formação de intérpretes comunitários para o atendimento de estrangeiros encarcerados. Então eu faço um estudo etnográfico interacional do presídio de Itaí. Isso quer dizer que o meu estudo tem 4 fases, né. Ele vai fazer um estudo das interações, né, das interações que são construídas, né, nessa relação do dia a dia, do cotidiano, entre servidores e apenados, e apenados, em vários cenários, na laborterapia, nos estudos que eles fazem, nos cultos religiosos, tudo que acontece nesse universo carcerário, eu vou estar imersa nesse universo durante um ano,
para que eu possa mapear e sistematizar todas essas como eles constroem essas relações do cotidiano linguisticamente, porque eu quero mapear tudo isso para saber quais são as competências e subcompetências necessárias ao intérprete, para que ele se forme intérprete comunitário que atenda o sistema carcerário. E não basta ser intérprete comunitário, tem que ser um intérprete comunitário que tenha competências e subcompetências para o sistema carcerário. Ele precisa dar conta das necessidades do Exatamente. sistema carcerário, Exatamente, que assim tem necessidades específicas. específicas, eles têm necessidades específicas, mesmo porque nós temos uma pluralidade, diversidade cultural, religiosa, nós temos uma diversidade linguística ali dentro, né. A logística de como um intérprete trabalharia aí, dentro desse cenário, ainda não é colocado na minha tese, isso vai para o pós-doc, né. Eu o que Uau! que acontece, eu só estou mapeando, sistematizando tudo, né, em que o meu na verdade, a minha pesquisa, ela tem 4 fases, né, então eu vou passar uma primeira fase me familiarizando com todo o ambiente, né, visitando o ambiente, estando no ambiente, sabendo como que é a rotina deles, lugar onde come, lugar onde dorme, como que os servidores trabalham, estou ali com eles, estou vivendo com eles durante algum tempo, essa é a minha primeira fase, né, só a fase de familiarização. A segunda fase, uma fase mais quantitativa, em que eu vou mapear exatamente ali como que vai, quantos, falam tais dialetos, quantos falam tais idiomas, quantos falam isso, quantos, entendeu? Eu vou fazendo todo esse trabalho. E aí, na terceira fase, eu começo a fazer uma pesquisa mais qualitativa, ou seja, eu vou fazer entrevistas, né, e os meus sujeitos de pesquisa que vão participar das entrevistas foram aqueles que eu observei na fase um e fase 2. Eu vou já começando a escolher, desde a fase um e fase 2 aqueles que participaram de alguma mediação linguística, aqueles que já tiveram problemas com barreira linguística, é ele que vai me dar a entrevista. Essa entrevista eu optei por fazer a história oral temática, que foi muito uma sugestão da Patrícia Gimenez, né, falou: "Lúcia, faz a história oral temática, porque eles vão narrar todos os acontecimentos ali de forma muito mais livre, né". E aí eu vou escolher tanto os servidores como apenados para fazer essa história oral temática sobre a interpretação. E na quarta fase, né, ainda faço na terceira fase ainda, eu participo como intérprete junto com o assistente que fala árabe e em francês, e eu falo inglês. Nós vamos fazer a interpretação profissional em alguns cenários, culto religioso, atendimento médico, para a gente sentir como que a gente fica ali, né, como a gente quer se sentir como intérprete profissional ali dentro, né. Então um vai, avaliando o outro, na verdade, né, a gente vai fazendo intervalos e um vai avaliando como que a gente faz essa interpretação, né. E é claro, a gente como intérprete ali, se eles precisarem do nosso trabalho como intérprete profissional em algum momento específico, nós estamos à disposição. Que é até interessante para entender quais são os momentos, né, em Exatamente. que o intérprete se faz mais necessário ali no aquele ambiente. Exa Porque a gente tem que falar que, o sistema carcerário é tipo, ele existe, todo mundo sabe que ele existe, ninguém quer pensar sobre isso, né. Eh, e aí, de repente, a gente vê a professora lá pegando a ferida, vamos lidar com essa ferida aqui, né. é, a gente já é um mundo à Porque parte, pode já tem o apenado brasileiro, né, mas e o estrangeiro, como que isso funciona? Eu, sinceramente, não sabia, moro no estado de São Paulo, nunca imaginei que nós tínhamos um presídio só para esse público estrangeiro, nunca isso me passou pela cabeça, né. E aí já me vem várias questões, tipo, como que se comunica lá dentro, porque cada um fala uma língua diferente, tem uma cultura diferente, né. Deve ser um desafio também para os servidores, né, é. trabalharem com toda essa diversidade, né, religiosa, cultural, num único ambiente, né. Você já foi lá, professora? Já Eu, fez alguma não, aí não consegui, nem posso entrar, né, já fui até a cidade,
já, porque a minha casa em Já Araci deu uma rodeada, já rodeada, já sei como vai funcionar a coisa, já vi qual que é a distância, porque eu vou ter que ir para lá ou em alguns momentos eu ficar alguns dias por lá, tem né. sempre que pedir autorização, né, pelo Projeto de pesquisa. É, exatamente, é toda uma burocracia. O meu projeto de pesquisa ele foi encaminhado para a comissão de ética da PUC-Rio, né, e aprovado, ele foi aprovado agora, recentemente ele foi aprovado pela PUC, porque nós vamos filmar, né, nós vamos gravar, nós vamos filmar o ambiente, porque é possível fazer isso, né. Então por isso que a comissão de ética ficou bem cuidadosa, ela teve um cuidado enorme para saber se, né, ia isso como que isso ia ser colocado mesmo, né. Dentro do projeto, mas enfim, graças a Deus o projeto foi aprovado, e é só depois que o projeto é aprovado pela comissão de ética da universidade que passa pelo comitê de ética da penitenciária. Quer dizer, é da coordenadoria da administração de penitenciárias Noroeste, aí vai para lá, e lá eles vão analisar o projeto, vão analisar, né, eles mandam vários documentos para a gente preencher, aí vai para a comissão de ética. Então eu estou nesse processo de aprovação para que eu possa entrar efetivamente dentro do presídio, né. Apesar de já conversar com o doutor Fernando, que é o diretor por muito tempo, vivo conversando com ele, mas a gente não pode oficialmente, né, entrar e fazer alguma coisa sem ter toda a autorização já em mãos, tudo, né. então você já conversou com o diretor. O que que o diretor tá achando disso tudo? Porque Ele acho que ninguém nunca foi lá falar sobre isso. ele achou super interessante, fora que a gente que o meu projeto, ele prevê a médio prazo que se a formação, né, que assim, ele prevê já a médio prazo uma formação de um GT, de um grupo de trabalho, que vai se alinhar à Defensoria Pública da União, né, a DPU, e esses primeiros agentes formados vão passar a dar aulas para os intérpretes ad hoc presos que já atuam como intérprete ad hoc, porque tem preso que já faz interpretação lá dentro, só que eles fazem ad hoc, entendeu? E sem ter preparo, sem ter ferramenta Preparo nenhum. Então a intenção é levar também para dentro do presídio um curso de interpretação, né, cujos professores são formados por nós, né, pela DPU e tudo, e tem todas as técnicas para atuar, porque a pesquisa já prevê tudo isso, para atuar no sistema carcerário, e eles vão multiplicar esse conhecimento dentro do presídio para os presos que já fazem a interpretação em cultos, fazem a interpretação, em consulta médica, fazem a interpretação de um apenado para o outro, de um agente carcerário para outro. Por quê? Porque eles fazem sem técnica nenhuma, eles fazem sem ter formação. Mas se eu der a formação para eles, eu estou contribuindo para a ressocialização desse réu estrangeiro. Ou seja, eu estou profissionalizando ele naquilo que ele tem de mais potencial, que é a língua. eu fiquei pensando aqui, eles não têm nem aula de português dentro do presídio? Tem aulas de português dentro do presídio, né? Pelo menos a longo prazo, né, dá pra se Dá para se virar ali, eles têm aula de português, tem projetos ali dentro, né, tem presídio porque a gente sabe que tem estrangeiros, ô Damiana, estrangeiros a gente tem em todo o território nacional, sim. né, todo o território nacional, mas a única penitenciária que concentra é única, que concentra só estrangeiros, é a de Itaí. Então a minha amostragem é muito melhor, muito maior, né. Até interessante descobrir como que eles sentiram a necessidade de criar um presídio só para estrangeiros, né. Exatamente. Tudo isso vai ser mapeado, tudo isso vai ser estudado lá dentro, vai ser explorado. Ou seja, eu sou aquela arqueóloga, sabe, que vai cavando, cavando, cavando para ver se acha alguma coisa. Ou seja, eu não estou indo para dentro do presídio com nenhuma hipótese, nenhuma hipótese acadêmica que você coloca no projeto lá, hipóteses, né. Você não tem lá uma Não, expectativa, você tá indo lá, falei para minha seu binóculo, é. observar tudo. Falei para Tereza: "Eu não quero colocar hipótese alguma, eu quero entrar e ver o que acontece", né. Então, eu vou entrar e vou fazer esse mapeamento sociolinguístico interacional, e o estudo é completamente etnográfico, então eu vou ficar mesmo imersa nesse ambiente durante um ano,
E aí, é dali que eu vou ter subsídios para montar, para elaborar uma formação de intérpretes comunitários que atendam o sistema carcerário. Quer dizer, e esses intérpretes, nada impede desses intérpretes, por exemplo, formados, também formar outros. E quem que eu quero que eles formem? Eu quero que seja devolvida alguma coisa para o presídio. Eu não quero sair lá e explorar. Eu quero que devolva alguma coisa, que eu acho que é isso que o intérprete, que o tradutor tem nesse cunho social que eu falo. A gente tem que devolver alguma coisa para eles. Ou seja, a gente está devolvendo o quê? Um treinamento, né, e uma profissionalização em interpretação comunitária para que eles possam sair e atuarem como intérprete, até mesmo quando eles saírem e não forem expulsos imediatamente do país. Eles podem até servir à justiça. O próprio doutor Paulo em audiência, por exemplo. Na verdade, agora vocês vão tô gravando em vídeo, o pessoal vai me ver chorar várias vezes nesse programa. Porque uma das coisas que eu mais eu vejo, assim, uma guerrinha horrível e invisível das pessoas do mercado com a universidade. Então, eu não preciso estudar, eu não preciso fazer pesquisa, a pesquisa não serve para nada. Uau! E aí, eu queria aproveitar aqui que a professora Lúcia está aqui, porque a professora Lúcia ela é uma pesquisadora séria. A pesquisa ela atende às necessidades da sociedade. Isso. Então, olha só o pensamento dela. Nós temos um problema, ninguém fala sobre isso. O que na vida de um pesquisador é terrível, porque quando você já tem pesquisa a respeito daquele tema, né, você tem um embasamento bibliográfico ali, né, de quem já pesquisou aquele presídio, já fez, todo mundo aqui que já fez uma monografia, um artigo, sabe disso. Agora, ela está partindo de um presídio que ninguém estudou do ponto de vista linguístico, né. Isso é muito trabalhoso. Eu estou até aqui pensando, professora, e aí, como é que fica a questão da pesquisa bibliográfica? Porque a interpretação comunitária é uma coisa nova, né, ainda. No Brasil é tudo mato ainda, a gente tem algumas pessoas que estão abrindo com facão, que estão no Cominter, né. Que estão lá com facão abrindo os sendeiros para a gente falar de educação comunitária no Brasil, né. Exatamente. Eu já até falei isso para a professora Sabine, para a Patrícia, pra Dani, que eu vou comprar o arquinho da Mulher Maravilha para todo mundo Cominter, né, porque são as heroínas do Brasil que estão contando história da interpretação comunitária no Brasil, que está tudo começando ainda. Falar de sistema carcerário é ainda mais inédito, né. Como que você está se organizando aí com a bibliografia? Porque a gente tem exemplos de fora, mas a gente não tem nada no Brasil. Não, a gente olha, de interpretação comunitária em presídios, eu só achei 4, né. Nossa. 4 pessoas, se eu não me recordo agora, deixa eu pegar só o nome dela aqui. Deixa eu ver só se eu consigo pegar o nome dela, que, eu tenho a Monte Oliva Garcia, em 2018, ela publicou um artigo fazendo um mapeamento, assim, das publicações no âmbito internacional, Não, né. e assim, ó, 2018, é tipo semana passada. É, exatamente, em 2018, e ela diz que no cenário o menos explorado na comunitária é o presídio. De toda a parte jurídica que ela levantou, o presídio. Ela só destacou o Baixalionos, que tem vários, artigos publicados, deve ter uns 5, 6, a Martínez Gomes e a Valério Garcês, mais ninguém. Bom, no âmbito nacional, nada. Nós não temos ninguém que publicou nada em sistema carcerário em interpretação comunitária ou fez algum estudo dentro do presídio de Itaí. Isso daí, realmente, a minha pesquisa acaba sendo inédita num momento desse, né. Porque nós temos refúgio, nós temos migração, nós temos, de línguas sinais orais, né, em vários cenários, médico, refúgio, migração, área legal. A área legal está muito no foco do tribunal ainda, nessa questão da interpretação forense. Mas a gente tem 2 cenários que estão completamente descobertos. A parte da Polícia Federal, que eu sugiro, né, que alguém faça nessa área, né, já que nós estamos aqui conversando, né, Davi, que alguém
se interessem por essa área, e a parte da carceragem. Quer dizer, é uma ponta e eu estou na ponta oposta, que é a carceragem, né. Então, o que que acontece? No âmbito nacional, nada, né. Muito do que se fala ainda nas pesquisas é sobre a prática não profissional da interpretação comunitária, que é a prática DOC, que é o que preocupa muito, essa questão da profissionalização e da distinção entre a conferência comunitária. E uma coisa que a gente tem que desconstruir, e eu vou desconstruir, vou ajudar a desconstruir isso também, porque a Michelson Polacker vem desconstruindo isso ao longo do tempo, é a ideia estigmatizante de que a interpretação comunitária é um serviço não remunerado. Por isso que eu quero montar os grupos de trabalho na DPU, porque são defensorias públicas. Eu gostaria que esses intérpretes, né, junto com, né, já se coadunando com o projeto de lei, que ele seja remunerado, né, que esse grupo, Sim. né, esse GT da DPU seja remunerado como um servidor público, por exemplo, né. Isso daí é uma coisa para a gente ir já fazendo uma ginástica, pensando de como as coisas podem acontecer, para que eles consigam, né, atuar tanto como intérprete dentro do sistema carcerário, como multiplicador desse saber, né, como treinador ou, né, ou professor desses intérpretes ad hoc que já são presos e atuam como intérpretes informais, né, não profissionais, e que eles sejam remunerados para isso. Então essa ideia estigmatizante, a minha pesquisa prevê essa desconstrução, né, que é tão endossada por uma interpretação que já vem ao longo do tempo sendo feita por colega, por familiar, por parente, pelo filho, pela mãe, você entendeu? A interpretação comunitária ela é vista dessa forma. Não, mas ela tem que ser vista, ela tem que construir um caminho, assim como a conferência construiu para sua profissionalização, E entendeu? como construiu em outros países, né. Exatamente. Aí eu volto para o meu ponto, que é porque eu fico emocionada, que Uhum. nós temos pesquisadores no Brasil, como a professora Lúcia, que estão pegando os problemas gordos que a gente tem dentro da nossa sociedade e esmiuçando eles e pensando em soluções para esses problemas. Por isso que eu fico brigando com vocês aí, ouvintes, que ficam: "Ah, ó vida, ó céus", no Twitter. No Twitter, gente, não vai mudar nada. Não muda nada. A verdade é essa. Agora, ou você levanta o bumbum do sofá e vai transformar esse problema que você enfrenta na sua profissão numa pesquisa que possa refletir soluções para a gente lidar com esse problema que você encontra no seu dia a dia, ou você tem que conversar com um pesquisador, que aí é o legal do Dr. Paulo, né? Isso. Ele virou para a professora Lúcia e falou: "Professora, olha, não tem nada de pesquisa nisso aqui, a gente não entende isso aqui. Você não quer fazer um". Então, por isso a importância também de você frequentar aí a semana de letras, né, o Intrade, os eventos acadêmicos, porque lá tá cheio de gente, né, que tem já as ferramentas de metodologia de pesquisa, que podem abraçar essas problemáticas, né, em trazer soluções práticas para a sociedade. Então, o seu trabalho, ele vai mudar a realidade de muitas pessoas, né, porque ele é um passo dentro desse movimento, né. Lógico que a sociedade para mudar demora, né, é uma coisa, é um processo, são anos para que as verdadeiras mudanças aconteçam. Mas o seu trabalho vai estar lá como um passo importante, né, de que possibilitar a gente enxergar essa realidade que ninguém via. Porque quando você me ligou e falou: "Nossa, eu vou fazer um trabalho, não sei o quê, eu tenho um presídio", eu fiquei parada, eu fiquei muda no telefone, fiquei pensando: "Meu Deus, eu já li, já tô", lógico, não sou uma especialista, mas eu leio muita coisa, a Patrícia me manda muita coisa, né, sobre interpretação comunitária, li o trabalho da Dani, né, eh, mas eu nunca tinha parado para pensar nessa realidade. E aí vem a professora Lúcia, né, com o arquinho da Mulher Maravilha ali, porque é uma coisa nova, é desafiador para o pesquisador, né, ter tão poucos trabalhos, né, para poder montar sua base ali, né,
E é realmente isso, vai ter que ir com o coração aberto, mente aberta e olhos atentos, né. Exatamente, em todo o nosso período, todo o meu período que eu ficar dentro do presídio, tudo vai ser gravado, tudo vai ser documentado e tudo vai ser colocado em diário de pesquisa. Quer dizer, eu vou ter o meu diário de pesquisa ali dentro, em que eu vou dia a dia, momento a momento, né? Vou descrevendo o local, vou mostrando o local. Quer dizer, por quê? Porque nem todo mundo, né? A gente não vai pensar assim que as pessoas vão estar lendo o meu trabalho. Fala, mas como será que é lá o presídio, né? Como que é lá dentro? Como que funcionam as coisas? Né? Como que as coisas vão, como que elas transcorrem lá dentro, né? Tipo de situação o intérprete tem Vai que enfrentar. tá como necessário, Exatamente. né. Como que ele vai enfrentar isso? Como que ele vai fazer? E é um Como ambiente que vai ter suas próprias dificuldades, porque muitas coisas já, por exemplo, na área médica, que não é só técnica, né. exatamente. Por exemplo, como você vai, eh, transmitir para o paciente o médico explicando para ele que ele vai morrer? Exatamente. Porque o intérprete também é humano, né, e ele também se identifica com as emoções, da mesma forma que a gente brincou ali da enfermagem no início, né, É, o enfermeiro ele lida com a vida e a morte, ele tem que aprender a ter ferramentas emocionais para exatamente. poder separar isso, né. Exatamente o que eu coloco na minha elaboração da formação do intérprete comunitário para o atendimento carcerário, eu vou, né, estava falando com a Sabine, que a Sabine é minha co-orientadora, né, e a Tereza minha orientadora da PUC. Quais são as disciplinas, quais são os assuntos que tem que estar ali no currículo do aluno que vai atender, que vai ser um futuro intérprete comunitário de sistema carcerário, o que tem que ter ali, né? O que tem que ter ali de disciplina no currículo dele, né? Em todo o plano de ensino dele, o que ele precisa, né, para atender esse sistema carcerário. Por isso o mapeamento. Né, porque tem, como tem no cenário médico, tem a questão da sensibilização, tem a questão da ética, tem a questão das Questão de normas, ferramentas emocionais, ferramentas, né, porque emocionais, exatamente, ferramentas técnicas, emocionais, psicológicas, entendeu? Como que isso vai acontecer? Então é nessa vertente que eu vou, nessa exploração de saber, falando: "Olha, eu vivi isso daqui lá dentro, eu vivi isso daqui lá dentro". Né, então eu vou mapeando tudo isso. E mapeando também toda a questão sociolinguística, como que funciona essas interações, como que eles constroem essas interações no dia a dia, linguisticamente falando, para a gente saber como que o intérprete vai precisar ser formado. Como que a gente vai precisar para formar esse intérprete? Eu precisaria viver o ambiente, foi isso que eu falei para Sabine, eu preciso viver o ambiente, para escrever isso eu preciso ir lá, eu preciso viver esse ambiente, né. Então por isso a opção de fazer um estudo etnográfico mesmo, né. E é isso daí. E agora eu espero que as é coelhinhas linda demais essa pesquisa, assim, eu queria eu falo que, a meu projeto com a Voz do Tradutor é criar uma bolha temporal, né. Então você que nos ouve no futuro, tá, veja o trabalho lindo da professora Lúcia, né, a dedicação dela, né, que vai ter que fazer uma viagem aí, porque você mora em São Paulo, capital, é, eu vou vai viajar ter em que 320 quilômetros pra cá. né, em meio às aulas, a tudo, né, a acompanhar também as aulas do doutorado, enfim, né, pra poder fazer esse projeto, para ser aí o primeiro passo para a gente ter essa reflexão no Brasil, esse registro, esse mapeamento. É, tem que ter esse mapeamento, tem que ter alguém que entrou, sabe, que entrou e que viu, e que vivenciou. Eu acho que a vivência é muito importante para a gente saber o como que a gente vai formar esse intérprete, né. Eu precisaria, como eu disse para você, vivenciar e experimentar todo esse contexto, todo esse universo, né. E uma outra coisa muito importante também é que a gente precisa sempre ter em mente que a gente tem muitos projetos, muitas vezes em outras, até em vários cenários, em outros países. Mas eu toda vez que eu olho esses projetos de outros países, eu lembro da Célia, da minha aluna.
A senhora tem esse projeto lá fora, mas aqui dentro não acontece nada disso. Então, toda discussão, eu coloco isso muito claro dentro do meu projeto, que toda discussão que se queira fazer sobre interpretação comunitária tem que ser situada. A gente pode até ter os modelos, tudo, só que a gente tem lá os exemplos. Mas como que acontece aqui? Qual que é a nossa realidade? Qual que é a nossa legislação, por exemplo? Qual que é o contexto legislativo do presídio? De Qual todas que é a nossa necessidade dentro do Brasil? Exatamente qual que é essa nossa necessidade. Não é a mesma que está lá na Califórnia, não é a mesma que está lá na Alemanha, Saca? em Osaka, não é a mesma que está lá, sabe, e na Europa, não, eu quero uma coisa situada. A Que interpretação funcione, comunitária, né. Brasil, como que é no Brasil, como que acontece aqui. Ah, mas tem preço, Valério Garcês fez lá alguma coisa no presídio, ótimo, maravilha, li o texto dela, tenho ela como, né, cito ela Referência. ou ela como referência, mas para definir as coisas eu tenho que experimentar o que é aqui. Qual é a minha realidade aqui, né. Então, são configurações sociais completamente diferentes. E quais Oi? são esses problemas que nós temos aqui e quais podem ser as soluções possíveis? Exatamente, exatamente, né. Então eu tenho outros trabalhos que ilustram a interpretação comunitária, mas quando eu vou falar da interpretação comunitária em carceragem, é Itaí. Como que é lá dentro, como são as leis de imigração, como são as leis de refúgio, é tudo aqui. Né, como que é a legislação, como que é a parte criminal, como que funciona aqui, né. Então por isso que, é tudo situado, por isso que tem que experimentar, tem que experimentar tudo. Gente, a gente precisa providenciar um livro das mulheres heroínas da história da tradução no Brasil. Professora Lúcia vai estar incluída aí, né, porque ela vai sair da casinha dela, vai viajar 300 quilômetros para estar em um presídio, É, eu vou né, e contar essa história para nós, professora, eu só vou dizer uma coisa, quando essa pesquisa estiver concluída, a gente vai querer que a senhora volte aqui, tá, para dar esse mapeamento pra gente, né, até para dar onde encontrar a sua pesquisa, né, porque com certeza a universidade vai disponibilizar online para a gente conversar um pouco sobre os resultados. Eu acho que vai ser muito interessante, né, até para a gente conhecer melhor essa realidade, começar a pensar também sobre essa realidade, né. Então, mas assim, eu desejo muito sucesso na sua pesquisa e aqui, vou falar aqui, admiro demais o seu trabalho, te admiro como ser humano, te admiro como professora. Professora Lúcia tem um dos abraços mais gostosos, né, quando a gente vai para o congresso. E olha, pessoa mais otimista que eu conheço, que a última vez que a gente se viu, ela estava cheia de problemas de saúde, estava pé que fez uma cirurgia e ela estava lá no congresso, né. Então, a sua alegria com o trabalho, com a tradução, seja ensinando e formando profissionais, seja produzindo artigos, produzindo conteúdo científico para a gente poder construir um futuro melhor, seja como tradutora, intérprete, enfim, professora, muito obrigada. Meu artigo tá lá, né, Ah, foi publicado agora um artigo falando um já pouquinho tem da um artigo sobre pesquisa, já tem, tá chamado disponível online, está professora? disponível na revista da PUC, Tradução em Revista, número 33, e o nome é Caminhos para a Proposta de A Formação. tradução em revista saiu agora, no Número finalzinho de 2022. acabou de sair. Então a gente anunciou 2022 quando saiu a revista, eu vou colocar de novo o link então já para com a página certinha, que tá o Exatamente. artigo da professora. Número 33, né, chama Caminhos para a Proposta de Formação e Interpretação Comunitária para a População Estrangeira Encarcerada, que eu falo do estudo etnográfico, sociolinguístico etnográfico internacional do presídio de Itaí, né. E aí eu já discorro um pouquinho sobre, basicamente o meu projeto, né, porque na verdade a pesquisa nem começou ainda, e ela já está já agitando muita gente, entendeu.
Lógico. O Icradi também foi uma maravilha, né, me parece que, a Teresa falou que reverberou, assim, outros simpósios falaram sobre a minha apresentação, o doutor Paulo também tinha falado sobre a minha pesquisa na mesa dele. Então foi que ele fala mesmo: "Sua pesquisa é muito legal", ele fala: "Sua pesquisa é muito interessante", né. Então o doutor Paulo sempre até acabou de me mandar um livro que ele comprou lá, ele falou: "Nossa, vai ser Ah, interessante". então já fala pro doutor Paulo que eu quero muito trazê-lo aqui pra gente conversar também, Ai, né, doutor Paulo é muito bom. porque ele já apareceu várias vezes aqui, porque todo mundo fala dele, né, a Jaqueline falou bastante dele, né, a Dani, enfim. Então depois, doutor Paulo, queremos o senhor aqui na Voz do Tradutor também pra gente conversar. E aí ele falou assim: "Olha, eu estava lá na mesa, lembrei da tua pesquisa, estava lá na feirinha de livro lá no Entrade, falei da sua pesquisa, conheci a Tinca", ele falou, né. Então, aí eu falei assim: "Ah, que ótimo". Ele me mandou até um livro, ele falou: "Pode ser interessante para você, o nome do livro é Paz nas Prisões, Guerra nas Ruas". Ele falou: "Leia este livro, porque pode te ajudar", né. E ele Legal. sempre está trazendo algumas bibliografias, né, porque eu fico lá num pedaço da interpretação e ele fica me trazendo coisas da parte do direito, né. Sim. Então, e aí ele vai me norteando também nessa parte, juntamente com a Sabine, que também me orienta muito na questão da sociolinguística interacional, a Teresa muito na interpretação, e cada um pega uma ponta, né, para se juntar comigo nessa pesquisa. Professora Tereza também faz essa ponte pra gente trazer ela aqui, A professora Teresa é maravilhosa, né, vai ser ótimo conversar com ela. Nossa, professora, muito obrigada, assim, é você o também. seu exemplo, assim, eu penso um dia fazer mestrado, eu espero seguir uma trilha assim, de escolher um tema que seja verdadeiramente útil, que possa trazer luzes e nós pensarmos em soluções. Essa é a mágica que o pesquisador traz É, para a sociedade. e a mensagem que eu tenho, assim, para dar é que, assim, como tradutora eu sempre fui, e sempre me preocupei com o outro. Né, tanto que as profissões que eu escolhi é sempre atendimento ao Sim. alguém. Então, ou é enfermagem, ou é sala de aula, ou até mesmo no balcão do aeroporto, eu estava sempre preocupada com o cliente. Então eu estou sempre em contato no atendimento ao outro. Então eu acho que a tradução e a interpretação não tem que ser diferente. Ela tem sim que ter um cunho social, né. Um aluno de TCC, só para terminar, um aluno de TCC, o Alexandre, que publicou na USP, né, do Traditerno, um aluno maravilhoso, ele falou para mim assim: "Olha, eu quero fazer uma análise das poesias da Elizabeth Bishop". Eu falei: "Qual é o cunho social que você está pondo nisso?", né. Aí ele falou assim: "Ah, eu pensei em fazer só uma análise". Eu falei: "Não, não, não, vamos pôr um cunho social nisso". Eu falei: "Elizabeth Bishop não era homossexual?". "Era". "Então por que que você não pega uma das poesias dela e verifica se ela faz uma representatividade do LGBTQIA e mais aí?". Aí ele pegou e falou: "É mesmo? Meu, ele fez um texto, foi publicado no TED". Quer dizer, você viu? Ele pegou a poesia dela, já trouxe um cunho social e já lançou isso. Então a gente tem que ter, tanto na interpretação como na tradução, a gente não pode só fazer tradução, interpretação por interpretação. A gente tem que devolver para a sociedade, e é isso que eu quero fazer com os encarcerados, né. E a sociedade agradece, professora, e nós agradecemos pelo seu exemplo também, porque eu sei que muitos ouvintes devem estar pensando: "Nossa, olha, eu preciso começar a procurar o meu cunho social para fazer a minha pesquisa", né. Eu tenho certeza que seu exemplo vai despertar aí muitos outros trabalhos. Agora, aquela pergunta que não quer calar, o pessoal virou seu fã, né. Lógico que eu sei que, nossa, os seus alunos vão vir em peso aqui, né, mas eu sei que já existe o fã-clube, você que é aluno da professora Lúcia, eu já entendo que vocês têm a carteirinha número um de fã, mas quem está conhecendo a professora agora quer acompanhar o seu trabalho, os seus projetos, a senhora está ativa em alguma rede social? Como Sei. que pode te seguir aí e ficar por dentro das suas novidades? Ah, me segue no LinkedIn, né, no LinkedIn, que é muito mais tranquilo para me seguir no LinkedIn, nas minhas publicações lá no LinkedIn. Pouco eu uso o Facebook, muito mais o LinkedIn eu uso por uma questão profissional também, e lá é onde eu publico mais coisas, tá. Alguém pode me Legal. seguir lá. Meu LinkedIn tá Aí dá para ficar facinho, sabendo onde sai o artigo novo, onde tem onde coisas sai o artigo novas. novo, inclusive eu vou publicar esse da tradução lá, né, da tradução em revista, já vou deixar publicado lá no LinkedIn.
mas é no LinkedIn que normalmente eu é muito mais fácil de me acompanhar. Então eu vou deixar também o link do LinkedIn da professora, adicionem, né, por favor, escreve uma mensagem: "Oi professora, te ouvi na voz do tradutor", que aí ela já sabe, né, que não é fake, que é gente real, eu tenho certeza que ela vai aceitar vocês lá, né, e é uma forma de se manter aí ligado nas atualizações da professora Lúcia. Onde ela está? Ela está nos congressos, está produzindo sempre, com o pé quebrado, né, professora? Agora com o pé recuperado, a professora está sempre Nossa, produzindo. sei. Nossa, mas foi um período de vida, assim, que eu falei: "Meu Deus do céu", né, que dificuldade, mas entre cirurgias e outras cirurgias. Mas sejamos como a professora Lúcia, está lá com o pé operado, mas está lá no congresso, né, Tô. apresentando trabalho. Exatamente, apresentando trabalho e sempre divulgando a pesquisa, porque é muito importante, né, Damiana, é muito importante a gente divulgar esses tipos de coisa, porque é um universo esquecido, né, é um universo à parte, é um universo esquecido. E a gente tem aquela noção, como a Daniela me falou, muito difícil essa pesquisa. Por quê? Porque a população, a sociedade tem aquela coisa da punição e não da ressocialização. Né, é sempre a punição. Só que a gente esquece que aquela pessoa que está ali, ela foi privada apenas da liberdade, e não dos outros direitos que ela tem, né, principalmente o Que é um linguístico, ser humano, que é um ser humano, que né. pode ser ressocializado. Como o Edgar Morin mesmo fala, a gente não pode resumir, uma pessoa ao que ela faz, ela é muito mais do que ela faz, né, então a gente não pode simplesmente definir uma pessoa pelo que ela fez. Ela precisa a gente precisa ver muito mais do que isso. Eu acho que a única pessoa que consegue ver o ser humano desta forma foi Cristo, né. Verdade, Ele conseguiu ver que a né, que pessoa apesar dos nossos erros, ele nos é, aceita. nós não nos definimos por ele. Não dá para se definir o ser humano pelo que ele faz, não é. Então por isso Exatamente. que a gente vem eu acho que eu venho nessa linha, tá. Professora Lúcia, nem sei como te agradecer por estar aqui, estou muito feliz de ter dado certo a gente gravar, estarmos juntas, mesmo que online, né. E já deixo aqui o convite, por favor, faça essa ponte para a gente trazer o doutor Paulo e a professora Helena, que está orientando o seu trabalho, né, e também, por favor, retorne quando concluir essa pesquisa, porque vai ser nós vamos aprender muito com o seu trabalho. Nossa, eu espero sim terminar, assim, que eu falei: "Doutor Paulo, quero fazer um trabalho digno, né, de Belo mapeamento, belo cheio de dados. cheio de dados". Gostamos dos dados, né, É, a partir da nossa, análise dos dados que a gente transforma a realidade que a gente vive, né. é verdade. Então é isso. Obrigada, professora. Muito sucesso na sua pesquisa. Continue sendo essa força, esse que nos impulsiona a fazer coisas melhores, né, e a gente vai se encontrando aí nos eventos da tradução. Com certeza. Beijo. Obrigada pela Beijo. oportunidade. Tchau, tchau.